aqui do canal Conversa do PH, sempre costuma ser pontual, e os nossos convidados também estão sendo pontuais. Hoje nós estamos tendo a honra, o prazer de receber aqui o candidato à Prefeitura de Teresina, o Gervásio Santos, do PSTU. Muito obrigado pela atenção, Gervásio, de estar aqui conosco. Vamos procurar fazer uma live para esclarecer a população teresinense acerca das suas posturas e dessa contribuição ao debate democrático, coisa que as grandes redes estão, inclusive, travando alguns candidatos, né, que é lamentável. Gervásio Santos é natural de Parnaíba, tem 54 anos, né, iniciou sua militância ainda dentro do PT, na Convergência Socialista, que era uma corrente do PT, e essa corrente, inclusive, foi expulso, senão vai ficar oscilando um pouquinho, tanto do Gervásio como o meu, porque as redes aqui são assim mesmo. E essa corrente foi expulsa porque não aceitava os acordos que o PT fazia a nível local e a nível nacional com algumas correntes, principalmente da direita. É formado em História pela nossa Universidade Federal do Piauí e atualmente é professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Faz dura oposição, mas uma oposição ferrenha, aguerrida, ao governo do Estado, ao governador Wellington Dias, ao prefeito Firmino e ao protofascista Jair Messias Bolsonaro. Gervásio, se eu errei em alguma coisa aqui, você está na hora de corrigir, porque eu quero passar para você fazer uma apresentação ou uma complementação do que eu disse aqui. Boa noite, obrigado pela atenção. Boa noite, Paulo, é um prazer enorme estarmos aqui, né, com você, né, fundamentalmente uma pessoa que divulga, né, todas essas propostas e as lutas sociais do nosso de Teresina. Você que já esteve desse lado também, sabe como é que é essa vida militante aqui, nossa, né? E é um prazer. A gente vai aqui agora discorrer sobre os problemas do capitalismo, sobre os problemas de Teresina, que o PSDB, né, que está há 35 anos administrando Teresina e que agora botou um carrasco da educação para ser o seu candidato, né, tentam esconder esses problemas. Então, nós vamos discorrer sobre esses problemas, mas não vamos ficar só na crítica, nós vamos também ter alternativa a essa crise do capitalismo, a esses problemas de Teresina e a esses problemas sociais que nós estamos convivendo com eles. Gente, assim, tem um grupo de candidatos à Prefeitura de Teresina que eu particularmente admiro muito. Já tivemos na semana passada uma live aqui com o Pedro Laurentino, convidamos o Gervásio, que aceitou. São pessoas que têm uma luta, uma história de luta em favor das classes menos favorecidas da cidade de Teresina, do estado do Piauí e do Brasil. E eu queria começar, Gervásio, tocando num ponto, que é exatamente esse ponto que você já abordou. O atual grupo político que domina a Prefeitura de Teresina, domina a Prefeitura já há mais de 3 décadas. Tá? Na sua avaliação, esse monopólio da Prefeitura de Teresina, no mesmo grupo que se alterna, o atual prefeito, inclusive, já vai completar 16 anos à frente da Prefeitura, e eu vivo nessa cidade aqui desde 1984, como você, que veio de Parnaíba também em 84, para viver aqui, e a gente não vê grandes mudanças para melhor na cidade de Teresina. Então, eu queria que você começasse exatamente abordando qual a sua percepção desse grupo monopolizar a gestão na prefeitura já há mais de 3 décadas, e se isso é bom ou se isso é ruim para a cidade. Paulo, é o seguinte, nós não podemos de modo algum falar, né, sobre os problemas de Teresina, que afligem Teresina, se a gente não entender, né, o seu contexto no âmbito mais geral, que é a questão do capitalismo, perfeito? O PSDB, ele é um partido, né, oriundo dos grandes empresários capitalistas, perfeito? Representa o programa do capitalismo internacional, tanto é que o Firmino, de vez em quando, vai bater na porta do Banco Mundial, né, pedir empréstimo, perfeito, para poder empenhar e gerenciar, né, os seus planos, como, por exemplo, aqui é a Lagoa do Norte. Né? Então,
eles estão associados ao capitalismo em geral, perfeito? E esse modelo de sistema de sociedade, de economia, ele já demonstrou que ele não tem nenhuma saída para a humanidade. Eu não estou falando nem da classe trabalhadora, é para a humanidade como um todo. Veja só o que está acontecendo no mundo, né? No coração do capitalismo mesmo, nos Estados Unidos, nós estamos vendo desemprego, muito desemprego, certo? Recessão brava, né? Muita recessão, perfeito. Os Estados Unidos estão convivendo com um grande número de mortes pela Covid-19. Veja, um país, né, super desenvolvido, né, capitalista, na qual o dinheiro circula, né, internacionalmente, o dólar é a valorização, o dólar é o dinheiro, né, do mundo. Nesse país, coração do capitalismo, as pessoas estão morrendo lá. Por quê? Porque não há, de modo algum, um Estado que beneficie, que proteja a sua população. Porque o capitalismo ele só pensa numa coisa, o lucro. Perfeito? O lucro. Então, esse capitalismo aí é o mesmo capitalismo que administra Teresina, certo? Nesses 35 anos, Teresina é administrado voltado para os lucros dos grandes empresários, para os lucros dos especuladores de terra aqui em Teresina, certo? E para poder satisfazer, né, os grandes banqueiros. Então, é necessário que a gente encontre uma outra alternativa. Por isso é que nós estamos colocando que há uma necessidade de, aqui, nós debatermos uma alternativa socialista. Não só para Teresina, mas para o mundo. Porque nós acreditamos que essa alternativa, que o socialismo, é a saída para essa humanidade, é a saída para a aflição do desemprego, é a saída para a devastação do meio ambiente, certo? Está aí a nossa Amazônia sendo devastada, está aí o Pantanal sendo queimado, perfeito? Por causa justamente... O próprio Cerrado aqui do sul do Piauí também tem sofrido bastante, né? Justamente. Para quê? Para poder simplesmente um pequeno punhado, né, de exportadores, perfeito? Ganharem lucros e lucros em cima dessa devastação aí que nós estamos vendo. Então, é necessário ter uma alternativa. E aí, né, quando a gente diz é necessário ter uma alternativa socialista para a Prefeitura de Teresina, para o capitalismo, nós também estamos dizendo é necessário ter uma alternativa para esses 35 anos de desmando do PSDB em Teresina. Certo, e você tocou até num ponto aí importante, porque na campanha de 2018 eu tive a oportunidade de conhecer algumas lideranças lá da Avenida Boa Esperança, ali no projeto Lagoas do Norte, né? Isso. Quando você fala disso, as pessoas lá são muito ressentidas com a prefeitura em relação àquele projeto que pegou de empréstimo para que nós paguemos com nossos impostos mais de 400 milhões de reais no Banco Mundial e não ouviu aquela população sobre que melhoria. Já chegou lá para desapropriar um monte de gente. Eu conheci pessoas lá que vivem, Gervásio, da produção agrícola das vazantes do rio ali em frente. Vivem há 50 anos naquela região. Então, quer dizer, isso é um problema sério que a gente tem que abordar e você toca muito bem nisso aí. E aí, nesse contexto, é que eu queria entrar aqui num tópico que qualquer uma das pessoas que esteja nos ouvindo, se entrar no site do IBGE, vai ver esses dados, que Teresina tem cerca de 35% da mão de obra economicamente ativa ocupada. 65% da mão de obra está desocupada. Isso. Com essa pandemia, o número deve ter aumentado mais ainda. Teresina ocupa hoje a posição de número 300 no ranking do emprego nacional. Ou seja, tem 299 cidades no Brasil com uma condição de empregabilidade melhor que Teresina. Né? Então, nesse desenho, de um domínio do capitalismo da prefeitura ao longo desses 30 anos, que não foca na redução das desigualdades históricas que essa cidade tem, relatado nesses números do IBGE, quais seriam
as propostas do PSTU e do candidato Gervásio Santos para atacar esse problema, que é o problema do desemprego que aflige tantas pessoas aqui em Teresina, que a pessoa desempregada, até a dignidade ela perde, né? É uma situação realmente lamentável. Olha, Paulo, veja a crueldade que é o capitalismo e que são os capitalistas, os grandes empresários, que muitos se disfarçam de bons cordeiros, né? O que foi que eles fizeram? Diante de uma pandemia como essa, em que muitas vidas foram ceifadas, muitas vidas, né, foram retiradas, nós estamos, por exemplo, falando, gente, não é de estatística de um número frio, não. Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que 1.001 mortes aqui em Teresina, né, que foram retiradas por causa do novo coronavírus. Perfeito? Então, está todo mundo voltado para a sobrevivência. Nós estamos aí, né, na periferia, com as pessoas botando a mão na cabeça, pensando o que é que eles vão fazer no dia de amanhã para continuar vivo. Porque nós, na classe trabalhadora, dentro dos bairros, dentro das vilas, dentro das favelas, os trabalhadores estão vivendo um dilema, certo? Ou eles morrem dentro de casa com fome, porque não existe renda, não existe cesta básica, não existe medida protetiva para eles, dado pelo Estado, né? E quando eu digo Estado, é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E se eles saem de casa à procura de sobrevivência, eles morrem infectados pela Covid. Então é um dilema, correto? Aí o que é que ocorre? Diante dessa pandemia, o que é que o capitalismo faz? Simplesmente se aproveita desse momento para poder atacar cada vez mais, certo, a vida desgraçada, né, da população mais carente, tirando seu emprego, e aí eu cito especificamente, para você ter uma prova concreta do que foi que aconteceu durante a pandemia em relação ao emprego, o setor rodoviário, o transporte coletivo aqui em Teresina, né? Mais de 60% dos empregados, cobradores, motoristas, funcionários, mecânicos das empresas aqui de transporte coletivo foram demitidos, inclusive sem direito nenhum, certo? Por esses empresários que ganham lucros e lucros em cima do transporte coletivo de Teresina. Esse é um dos exemplos, certo? A construção civil, que já vinha definhando, com a pandemia, definiu mais ainda, tá certo? E o setor de serviço e de comércio entrou nesse bojo. Então, eles aproveitaram esse momento de desgraça, de crueldade, de uma violência sanitária enorme que nós estamos vivendo, para poder atacar, né, em relação à questão da retirada do direito básico de um ser humano, que é o emprego. Perfeito? Mas, ao mesmo tempo, eles ganharam rios e rios de dinheiro justamente fazendo isso, atacando os direitos dos trabalhadores. Um dado da Oxfam, um instituto Oxfam, diz o seguinte: 10 bilionários aqui no Brasil ganharam, durante essa pandemia, nada mais, nada menos do que 172 bilhões de reais. 172 bilhões de reais. Isso é um dado cruel e, pelo menos, aponta, a meu ver, eu já até coloquei alguns vídeos aqui no canal sobre isso, de que aquela balela de Estado mínimo que algumas pessoas andam pregando, o coronavírus chegou para mostrar que o Estado mínimo não funciona, porque se não fosse o Estado estender a mão para as pessoas com auxílio emergencial, a gente estaria numa situação muito pior do que aqui estamos, né? Mas, enfim, você tocou nesse ponto aí. E fala sobre a questão da privatização. Todo mundo estava batendo lá atrás na questão da saúde, certo?
que a saúde pública não prestava, que a saúde pública tinha que ser privatizada, né? Tinha que cada vez mais ampliar os planos privados, né? E os planos privados fizeram uma boa festança nesse momento. Quando veio a pandemia, quem foi que amenizou, certo? Essa quantidade de mortes que nós temos aí? São 135 mil mortos no Brasil, são 1.000 mortos aqui em Teresina, né? E vão para mais de 2.000 mortes no estado. Mas se não fosse o SUS, se não fosse... Você está entendendo? Pois é. Então, e aí você... quando a coisa vai para a questão do plano real, a gente percebe o quanto é a falácia da privatização e do Estado mínimo. E você tocou num ponto aí, que é o ponto do transporte público em Teresina, e eu tenho amigos, inclusive, no sindicato, e me relataram esse depoimento que você deu, da demissão em massa que houve, exatamente no momento da pandemia, porque as empresas elas são incapazes de absorver parte do prejuízo em detrimento do social. Vê que crueldade, o empresário ele tem uma concessão do município, que é uma concessão do município, né? E no momento de crise, no momento de pandemia, ele é incapaz de absorver uma parte do prejuízo em nome do social. Ou seja, ele trata essa concessão como se fosse uma carta mesmo de posse de um bem público, que é o transporte público, né? E aí a prefeitura veio como uma das grandes bandeiras dessa... Está oscilando de vez em quando, mas dá para ouvir, né? Dessa política do prefeito com esse projeto Integra, né, que é um projeto que alguns até chamaram de Desintegra, porque é um projeto que não teve a participação popular, a população não foi ouvida, a questão da mobilidade urbana em Teresina está cada vez mais complicada, e só se pensa em mobilidade urbana com veículo automotivo, enquanto que, por exemplo, Teresina tem 95% das suas calçadas inadequadas de andar a pé, faz parte da mobilidade urbana. O Integra destruiu 25% das ciclovias em Teresina, né? E eu queria que você tocasse nesse ponto, qual é a percepção do PSTU de Gervásio Santos em relação à mobilidade urbana em Teresina e como você posiciona o projeto Integra nesse contexto. Paulo, você acabou de colocar uma questão muito crucial, né? O transporte coletivo aqui em Teresina não é de modo uma propriedade privada dos empresários do Setut. É uma concessão da prefeitura, uma concessão, assim como é também a concessão Águas de Teresina, certo? Certo. Então, nesse sentido, veja qual é o lado que a prefeitura do PSDB sempre está, certo? Eles reduziram a nossa frota de transporte, fazendo com que os trabalhadores, né, se infectassem mais ainda, porque eles precisam ir e vir para o seu trabalho e para a sua casa dentro de uma lata de sardinha, porque houve uma redução da frota, ao mesmo tempo demitem, dentro da pandemia, né, centenas de trabalhadores, e a prefeitura simplesmente veda os olhos para tudo isso. Por quê? Porque ela tem um lado, é o lado dos empresários. Nós estamos dizendo, nós precisamos reverter esse tipo de política. E como é que nós vamos reverter esse tipo de política? A primeira coisa é trazendo o transporte coletivo para a prefeitura. A prefeitura tomar de conta, certo, desse transporte coletivo. Nesse sentido... Então, nessa perspectiva, você defende a criação de uma empresa municipal pública. A estatização do transporte coletivo. A estatização, certo? Ao mesmo tempo, é formar um conselho municipal, certo, de transporte. Um conselho municipal onde você tenha a população, certo, simplesmente debatendo e administrando esse transporte. Não é esse conselho fajuto, né, que agora deram o nome muito mais popular de fake, né, um conselho fake, de mentira, não é,
Nós queremos a população gerindo todos os setores de Teresina. Por isso, um Conselho Municipal de Transporte, onde a população que pega o ônibus coletivo possa dizer onde está doendo o seu calo, né? Porque tem um ditado popular... Se não me engano, só te interrompendo, a Prefeitura de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, tem um modelo parecido com esse. Ela estatizou o transporte público em Maricá e a satisfação da população está enorme, porque não visa lucro, é prestar um serviço. Lógico. Por quê? Porque você está colocando um setor essencial da população nas mãos da população, perfeito? Ao mesmo tempo também, a gente vai trabalhar com a educação, justamente essa que você colocou, de que mobilidade no transporte em Teresina não quer dizer 3, 4 carros particulares na sua casa. Teresina, Paulo, para quem não sabe, né, tem o maior número de carro, de frota de carro particular, certo? Do país. É verdade. Perfeito? Hoje você vê, né, nós temos basicamente mais de 353 mil carros particulares rodando em Teresina. Por quê? Porque simplesmente, né, a prefeitura, junto com o CETUT, esculhambaram o transporte coletivo. Esculhambaram. Se você for fazer uma pesquisa, né, um estudo sobre o transporte coletivo nos países mais desenvolvidos, e eu estou falando, inclusive, de país capitalista, não estou falando de comunista, país capitalista, você vai perceber que a maior parte do investimento deles é em frota coletiva, é em ônibus, é em metrô, perfeito? É em trem, né? Por falar em metrô, você acha que o Gervásio Santos, eleito prefeito de Teresina, terá condições de fazer uma articulação, por exemplo, junto ao Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades, para materializar um metrô aqui em Teresina que pudesse, por exemplo, fazer uma linha Zona Norte, Zona Sul, Zona Sudeste, Zona Centro, né, para poder desafogar esse trânsito? A primeira coisa, Paulo, que é o seguinte, nós vamos fazer com que a população de Teresina se reeduque em debater os seus problemas. Não será o Gervásio, não será a administração do PSTU que vai fazer isso, né? Nós iremos reeducar a população de Teresina, os trabalhadores e as trabalhadoras, as mulheres, os negros, os jovens aqui de Teresina, a debater os seus problemas, para que eles possam encontrar a solução e fazer pressão. Porque, veja só, estatizar transporte coletivo em uma cidade como a nossa, né, peitando esses grandes empresários que estão muito mal educados, não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil, entendeu? Vai ser preciso uma grande pressão. E essa pressão tem que vir justamente da população. Quem vai dizer, certo, o que deve fazer em relação de transporte aqui é a população, perfeito? E se a Câmara de Vereadores, que tem lá, em sua grande maioria, picaretas, perfeito? Também voltado para os empresários dizerem não aos projetos que são debatidos pela população, nós botamos a população ocupando aquela Câmara, perfeito? Para que as coisas possam andar. Eles não fazem isso com a gente? Ou seja, a prefeitura não coloca a PM para poder desocupar, né, terrenos especulativos que temos aqui em Teresina. A população carente, que não tem moradia, ocupa um terreno que não tem função social nenhuma. O que é que a prefeitura faz? Se alia aos grandes empresários imobiliários especulativos, joga a PM contra essa população. Nós vamos fazer a mesma coisa contra eles. Perfeito? Contra eles. Então, não seremos nós, Gervásio, é a população. Então, pela tônica da abordagem que você está dando a essa live, e obviamente que isso nasce também do seu plano de governo, você quer o envolvimento da população na gestão, ou seja, fazer uma gestão chamada gestão participativa. Hoje, por exemplo, o orçamento da prefeitura
é de 3,5 bilhões de reais por ano, ou seja, a Prefeitura de Teresina sozinha, Gervásio, ela tem um orçamento que equivale a quase 30% do orçamento do próprio estado do Piauí. Você vê a pujança econômica que a Prefeitura daqui é. Entretanto, ela destina apenas 20 milhões de reais ao chamado orçamento popular participativo. Isso dá apenas 0,5% do orçamento para a população opinar. Me parece mais uma firula midiática do que propriamente uma ação que dê à população a opção. Pra você ter uma ideia, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem 10% do orçamento destinado ao orçamento participativo. Piracicaba, em São Paulo, tem 17% do orçamento da prefeitura destinado ao orçamento participativo. Aqui é 0,5%. Nessa perspectiva, você e o PSTU pretendem mudar esse quadro, envolver mais a população na gestão financeira do município? Nós vamos, em primeiro lugar, tirar essa palavra participativa. O orçamento é popular mesmo. A população vai tomar de conta do orçamento da prefeitura. Ela deve... Olha, Paulo, nós temos que aprender com o passado, com a nossa história. Os gregos antigos, né, os gregos clássicos, a Grécia clássica, ela fazia o seguinte, ela fazia a eleição representativa das cidades, certo? Então, todo mundo na Grécia Antiga participava da administração da cidade. Sabe por quê, Paulo, que eles faziam isso? Porque quando você não ama a cidade que você vive, você não a defende. Você não a defende. Então, nós precisamos fazer com que a população, certo, conheça os problemas da cidade, conheça o orçamento da cidade, debata sobre esse orçamento e diga aonde é que o orçamento vai ser direcionado. Tá certo? Invertendo a lógica de hoje. A maior parte, como você acabou de dizer, a maior parte do dinheiro de Teresina, né, do orçamento de Teresina, vai para onde? Vai para os grandes empresários. Vai para os grandes empresários. E a migalha vai simplesmente para a população. Eu vou te dar um exemplo, que eu conheço muito a fundo. A própria educação, a Secretaria Municipal de Educação do município de Teresina, certo? Só para você ter uma ideia daquilo, inclusive, que nós estávamos falando agora há pouco, que os grandes empresários estão ganhando tanto com a pandemia, olha o que foi que aconteceu durante a pandemia no setor educacional. Inventaram uma tal de aula remoto como saída para a nossa educação, né? Uma face, nós chamamos de faça remota. Por quê? Porque não tem qualidade, não tem participação dos alunos, não tem participação dos professores, certo? É um faz de conta, mas acontece que 50 milhões do orçamento da educação aqui do município de Teresina vai para a Fundação Lehman, para ele colocar numa plataforma para poder ficar fazendo aula mentirosa, certo? Uma aula de farsa. 50 milhões. Os veículos de comunicação aqui em Teresina, os grandes veículos de comunicação em Teresina, entraram nessa festança. Entendeu? Entraram nessa festança, ou seja, alugaram para a Secretaria Municipal de Educação os seus espaços, as suas ferramentas, perfeito, para poder dar essas aulas remotas. E ganham rios e rios de dinheiro. Enquanto isso, nossas crianças não estão aprendendo, os nossos jovens estão com evasão muito grande, perfeito? E os professores estão sendo assediados, explorados, ficando estafados e sem a remuneração fundamental que eles necessitam. Então, vejam para quem serve Teresina. Serve para os grandes empresários. Então, isso, de certa forma, explica essa concentração de riqueza que você citou agora há pouco, porque a pandemia tem contribuído bastante para que os ricos fiquem cada vez mais ricos, né? Os governos desviam o dinheiro, certo? Que vem para poder justamente dar assistência à pandemia, à população em relação à pandemia, eles desviam o dinheiro para esses grandes empresários. Vejam que, a todo momento, sai aí nos telejornais, né?
prefeito, governador, entendeu? Sendo caçado, sendo preso, entendeu? A Polícia Federal está batendo o tempo todo na porta de um político, né? Qualquer hora vai bater, né, na porta do político que está apoiando o candidato do PSDB. Perfeito? Ele que se prepare, tá certo? Então, bom, a gente tem esses exemplos. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, porque como você é educador e é educador da rede municipal de educação básica, você talvez seja uma pessoa que tenha das maiores propriedades para falar sobre essa publicidade que a prefeitura faz em cima do IDEB, de dizer que o IDEB de Teresina é um dos melhores do Brasil, é o melhor do Nordeste, né? Qual a relação que você observa com essa propaganda em cima do IDEB e a exploração desse indicador, porque é um número matemático, você pode utilizar estratégias para aumentar, e qual a relação que esse IDEB elevado tem com o elevado desemprego, porque me parece que há uma desconexão. A educação em Teresina e no estado do Piauí, ela não prepara as pessoas para o enfrentamento, me parece que é mais para atingir um número a ser maquiado e vender uma publicidade para o gestor. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Para você que está do outro lado aí, né, entender o que é o IDEB é um cálculo inventado pelo Ministério da Educação, certo? Para maquiar simplesmente o sucateamento, né, das nossas escolas, para poder esconder, né, os problemas do analfabetismo que nós temos, perfeito? E para poder também, né, colocar por debaixo do tapete a ineficiência dos governos estaduais e, fundamentalmente, municipais. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação no Brasil, perfeito? Das escolas no Brasil. Esse índice, ele como diz o Paulo, ele é cheio de maquiagem, porque é um índice que tem várias variantes, inclusive administrativa, certo? Que eu posso, através da Secretaria Municipal de Educação, né, fazer manipulação com esses índices. Então, por exemplo, em relação à evasão, né, eu posso esconder a quantidade de valores de alunos que evadiram da escola, perfeito? Eu posso, através da Secretaria, fazer isso, né? A questão da aprovação também é outro índice administrativo. E, pontuando mais outro índice, é a questão do aprendizado aluno-série, né? Ou seja, a idade série, que também é maquiada. Então, um índice como esse, né, ele serve muito mais para esconder os problemas da educação do que para enfrentar os problemas da educação. E ele, nesse exato momento, Paulo, está servindo como uma ferramenta eleitoreira, certo? O Montezuma, ex-secretário de Educação, que eu digo que ainda é o atual secretário de Educação, ele vem fazendo propagandas e mais propagandas, né, em cima desse índice, perfeito? Qual é a questão fundamental? O que é que nós pregamos? Nós pregamos o seguinte, que nós devemos ter um outro índice de aferição, de avaliação da qualidade da educação. Qual é esse índice? É um índice que os próprios trabalhadores vão tomar, né, para si, entendeu? É aquele índice que avalia a educação passo a passo. Você que é educador, certo? Você também sabe disso, que a educação de um jovem, de um adolescente, e fundamentalmente de uma criança, deve ser acompanhado passo a passo, perfeito? Por quê? Porque se ele hoje não está bem, é porque houve algum problema social com ele, certo? Ou a família tem problemas, certo? Descompensada, ou ele está tendo problema econômico, ou ele está tendo problema mesmo psicólogo.
ele está tendo problema de aferição, de aprendizado. Então, nós temos que estar o tempo todo avaliando. E quem é que pode fazer essa aferição? São os próprios trabalhadores em educação, são os professores, as professoras, é a direção, é a coordenação e até mesmo as merendeiras, zeladores. Por quê? Porque todos nós conhecemos, né, os nossos alunos. Nós sabemos com o que eles andam passando. Então, nós precisamos de um outro índice, de uma outra forma de aferição, e esse índice, essa aferição, quem vai dar são os professores. Por isso, é fundamental que o Conselho Municipal de Educação também não seja um conselho de mentira, que chame os professores para dentro da educação, do setor da educação, que chame os professores para enfrentar esses problemas e eles mesmos ter a solução para isso. Por isso, nós dizemos, o IDEB, ele é, nesse exato momento, um índice eleitoreiro. Então, eu entendo assim, na sua visão, a sua administração à frente da Prefeitura de Teresina vai substituir o foco no IDEB, que é meramente um número que avalia simplesmente a aprendizagem cognitiva, para poder construir, com base num conselho de educação, um indicador que seja mais transversal, mais holístico, que avalie outras questões que não apenas a aprendizagem cognitiva. Portanto, um indicador mais concreto. E outra coisa, o Montezuma deveria ter a vergonha de estar falando desse índice, de estar falando desse tipo de avaliação, certo? Porque ele esconde uma verdade. Qual é a verdade? É que a educação no Brasil inteiro, certo? E fundamentalmente, nós estamos falando especificamente de Teresina, se fundamenta em duas disciplinas. Eles fragmentaram o conhecimento da humanidade em duas disciplinas, que é português e matemática. Matemática, tá, verdade. Certo? Então, eles simplesmente jogaram na lata do lixo história, geografia, sociologia, filosofia, certo? Estatística, educação moral, educação sexual, tudo. Jogaram na lata do lixo e aí adestraram as nossas crianças, os nossos adolescentes, nessas duas disciplinas, para fazerem a chamada provinha Brasil. Isso é uma vergonha. Gervásio, a gente está chegando já ao final, a gente programou 40 minutos, já vamos com 27, passou super rápido, um papo muito agradável, viu? Um prazer imenso aqui estar trocando ideia com você. E dizer assim, que cresce muito a minha admiração que eu tenho pela sua postura, pela sua luta, que é uma luta realmente, claramente demonstrada com as suas ações e com o seu diálogo, em defesa dos menos favorecidos dessa cidade, né? Eu queria deixar agora o restante do tempo aí para você se dirigir, né, à população de Teresina, cachorro aí faz parte. Aqui em casa também, quando a gente faz parte. E eu queria deixar esse tempo aqui você se dirigisse à população de Teresina, dizendo por que ela deve votar em Gervásio Santos para prefeito de Teresina. Nós estamos chamando o voto, não é no Gervásio Santos, nós estamos chamando o voto em um programa, certo? É um programa que tende a ter uma saída para essas duas crises, a crise econômica do capitalismo e a crise sanitária agora com a pandemia, né? É um programa que tem no seu bojo geral, no seu objetivo geral, a estratégia do socialismo, porque nós achamos, né, nós acreditamos piamente que o capitalismo ele não tem mais o que atender às necessidades mais básicas da humanidade. Está aí a fome, está aí o desemprego, está aí a devastação do meio ambiente, e, inclusive, Paulo, segundo os próprios cientistas, se daqui a 25 anos nós não tivermos uma solução para esse planeta, a humanidade, inclusive, vai desaparecer. Perfeito? Porque o capitalismo está nos levando à barbárie. Então, venha conhecer o nosso programa, venha conhecer o nosso partido, certo? E vote, né? Não é no candidato, vote no programa, vote Perfeito. Na ideologia desse candidato. O nosso número, já que nós já podemos dizer aqui, pedir voto, o nosso número é 16, tá bom?
Obrigado, Gervásio, assim, eu queria muito te agradecer mais uma vez, dizer que o canal aqui, o espaço está sempre aberto, e eu espero mais próximo da reta final que a gente possa fazer um outro bate-papo abordando outras temáticas, né? Porque são tantas, mas queria muito te agradecer, viu? Meu irmãozinho, é um prazer. Meu irmãozinho, um prazer. Um abração, viu? Boa sorte na luta. Abraço. Abraço. Tchau, gente. Esse foi o Gervásio Santos, que esteve conosco aqui esses 40 minutos, né? E, oportunamente, nós iremos voltar com outras temáticas. Forte abraço, boa noite a todos.